Eu acho que o primeiro risco que existe é a gente considerar o contemporâneo como algo sucessivo e que veio depois de outros movimentos e chegou-se ao contemporâneo como uma coroação. Isso é mais ainda problemático para nós na América Latina, porque a gente estaria sempre querendo seguir uma tendência sequencial que foi estabelecida pela ciência clássica no mundo europeu, não é? Mundo antigo, Idade Média, modernidade, pós-modernidade, contemporâneo. Isso é um risco muito grande, até porque o contemporâneo, como disse o Agamben, contemporâneo é aquilo que não aparece, porque de tal maneira os sistemas da mídia se apossaram do que viria a ser o contemporâneo, e através inclusive do uso desse vocabulário todo, rapidez, liquidez, não é? Que na verdade para você ser contemporâneo você tem que não aparecer. Para duas palavras se relacionarem bem, elas precisam ter algum elemento sintático que as engaste, não é? O Baudelaire, por exemplo, ele dizia: eu sempre gosto de rimar palavras que são paradoxais, porque isso promove um efeito de leitura mais interessante. Então, por exemplo, eu rimo muito, dizia ele, palavras sacras com palavras profanas. E isso promove uma espécie de faísca. O Bakhtin também fala muito nisso. A reunião entre o familiar e o estranho é que produz um significado novo. Portanto, o fato de que você possa acumular uma quantidade enorme de linguagens num aparelho digital não significa necessariamente que aquilo promove uma significação de melhor qualidade. Pode ser simplesmente um acúmulo, uma aglomeração irrelacional. Então, este é um dos grandes riscos que nós vivemos atualmente. Não é? Outro é de falar muito a palavra contemporâneo. Isto é um risco muito grande, até porque, como o presente está mudando a cada dia, o que vem a ser contemporâneo, o que aconteceu há 10, há 5 anos, agora, no absoluto agora. Então, por outro lado, outro risco grande do contemporâneo é de atribuirmos, com a palavra contemporâneo, atribuirmos a palavra contemporâneo a fatos que já ocorreram há muito tempo. Por exemplo, um antropólogo francês que esteve aqui no Brasil há muito tempo, teve o Pierre Verger e o Roger Bastide. É do Roger Bastide que eu ia falar, escreveu um texto chamado Brasil, País de Contrastes, onde ele mostra que ele escreveu esse livro ser publicado na década de 50, editora de Fel, se alguém se interessar em procurar. Não é? Ele disse: no Brasil, o passado encontra-se sempre mesclado ao presente, civilizações mais antigas estão sempre se encontrando com civilizações mais recentes. Há uma mistura excessiva de coisas as mais diferentes, de tal maneira que os conceitos aprendidos nos países europeus e norte-americanos não nos servem mais. Teríamos que criar noções líquidas que pudessem dar conta de um fenômeno de constante ebulição. Então vocês reparem que as pessoas que escrevem agora sobre essa coisa de linguagem líquida, elas estão contra tudo o que gostariam, sendo retrógradas. Isto não é um fenômeno novo. Então, não podemos negar que houve, a partir do avanço das mídias digitais, não é? Desse avanço em que a cada dia aparece um aparelho novo, não é? Que houve uma aceleração e uma capacidade de armazenamento maior. Mas isto não é novo e, portanto, os nomes que se atribuem a esse movimento são nomes antigos. Por exemplo,
fatos assim simples, não é? O Machado de Assis, ele escrevia numa revista feminina de moda para moças. Tem gente que não sabe disso, uma revista chamada A Estação. Isso antes da República ser instaurada, um pouquinho antes. Essa revista, ela vinha da França, La Saison era chamada, ela é enviada para a Alemanha, onde faziam um projeto, ela vinha com aquela tradição de moda francesa, não é? A imitação dos franceses, ia para a Alemanha, eles eram muito bons em indústria gráfica, então eles faziam um projeto da revista, projeto visual da revista, e ela ia para várias partes do mundo e vinha para o Brasil. O Machado de Assis escreveu Quincas Borba, nesta revista A Estação, e ela depois depois o Quincas Borba ia sendo publicado em livro. Então reparem bem como havia essa questão da internacionalização dos meios, é uma coisa muito antiga. A gente nunca pode imaginar isso como uma coisa apenas atual. Não é? Uma outra coisa a respeito do contemporâneo, esta é a mais grave de todas, que existe uma rapidez no armazenamento das coisas. Ou seja, eu posso, através do uso de um aparelho telemático desses, o mais moderno, eu posso acumular coisas vindas de muitos lugares, não é? Outra coisa muito diferente é a capacidade de relacionar coisas rapidamente, produzindo significados novos. Isso é uma coisa muito diferente, não é? Por exemplo, o Paul Zumthor, sempre citando autores, né? O Paul Zumthor e também o Yuri Lotman, eles dizem mais ou menos o seguinte: os povos acostumados a lidar com textos alheios, há povos que são mais acostumados a lidar com textos alheios, outros menos. Então, a América Latina é um lugar, ou seja, nós todos somos o produto de textos alheios. Não há um texto exclusivo. Eles estão muito mais capacitados para fazer essas relações, para produzir essas conexões entre textos diferentes, muito antes de terem aparecido as mídias digitais. Porque toda a nossa música e literatura nasceu a partir desses nexos entre textos diferentes. Então nós temos, digamos, essa capacidade para estabelecer esses nexos. Isso é muito anterior à chamada contemporaneidade. Então, por essa série de motivos, nós não podemos aceitar de maneira tranquila o termo contemporâneo. O mínimo que podemos é desconfiar dele, assim como ele desconfia do termo moderno, não é? Não à toa um francês escreveu o livro Jamais Fomos Modernos, o Bruno Latour, não é? Bruno Latour esteve aqui, ele até tem uma entrevista dele na revista Cult, muito interessante, onde ele responde a pergunta inevitável sobre se o Brasil era moderno. Ele disse: vocês não deviam ficar preocupados com isso, vocês parece que pularam este retrocesso. Porque existe um fundamentalismo da modernidade, que é a extrema relação da modernidade com o avanço do capitalismo internacional. Não haveria modernidade da Europa sem o pressuposto da ciência clássica, claro que isso é uma história muito longa, só podemos falar rapidamente, e o avanço do capitalismo. Isso que criou as condições para a ideia de moderno. Ora, o contemporâneo, ele é uma espécie de moderno tacanho, não é? O contemporâneo é pior do que o moderno ainda. Então, a mínima coisa que a gente pode fazer é desconfiar desse termo e procurar catar o que está nos interstícios. É o que todo grande escritor faz. Ao mesmo tempo que as mídias digitais crescem também junto os fenômenos da cultura. A gente não sabe muito o que pode acontecer daí. Então, por exemplo, assim como avançam os celulares, eles ficam cada vez mais modernos, não é? Essa é a palavra, eles se atualizam mais, cresce, por exemplo, enormemente o número de blocos de carnaval. Já viu?
Outro dia eu vi um documentário, semestre passado, um documentário sobre o aumento excessivo de blocos de carnaval no Brasil. É uma coisa impressionante, parece que quase cada bairro tem um bloco de carnaval, há lugares onde há 2, em todos os lugares do Brasil. Ora, um bloco de carnaval significa um monte de gente posta a serviço de toda aquela simbologia do carnaval, não é? Costureiras, fazendo as fantasias, as pessoas se pintando, cantigas de carnaval, isso ultrapassa os dias de carnaval. Então, existe um ajuntamento de fatores que a gente não pode, na verdade, pensar o contemporâneo como uma evolução linear. Esse é o grande risco. Na verdade, então, o que há são sempre encontros entre o primitivo e o atual, o antigo e o atual. E disso nasce um jogo de tensões para os quais as palavras antigo ou contemporâneo são pobres, devem ser evitadas. É um vocabulário pobre, no mínimo.